Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do assédio moral no trabalho a partir de uma pergunta que recebi pelo Instagram. Mas antes de falar sobre assédio moral no trabalho, eu gostaria de fazer uma diferença, né, entre o que é o conceito de assédio moral, e este conceito não é meu. Esse conceito é um conceito trazido por estudiosos da psicologia do trabalho, não é? E que têm definido isso no ambiente profissional. E fazer uma diferença sobre as cobranças, né, entre o assédio moral e o que são as cobranças que são naturais, pertinentes ao mundo profissional, ao mundo do trabalho, em todas as profissões, né? Então, acho interessante a gente fazer essa diferença, porque para a gente não cair, né, no lugar de generalizar ou minimizar, né? Generalizar tudo é assédio ou minimizar que isso aqui não é assédio, é somente uma exigência do trabalho. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses termos que são usados atualmente para a gente entender bem o conceito, né? Então, eu vou primeiro dar o conceito de assédio moral. O assédio moral, vou até ler aqui, gente, para não ter erro. O assédio moral é a prática repetitiva e intencional de humilhar, constranger, desqualificar ou isolar alguém, geralmente no ambiente de trabalho, com o efeito de desestabilizar emocionalmente e prejudicar a dignidade ou a posição profissional. Ele não acontece um episódio isolado. O assédio moral ele tem frequência, repetição, intencionalidade. É um processo contínuo marcado por um abuso psicológico. Quais são os elementos centrais do assédio moral? Repetição ao longo do tempo, intencionalidade ou negligência consciente, desequilíbrio de poder hierárquico ou informal e dano à dignidade e à saúde mental. Exemplos de assédio moral no trabalho: humilhações públicas frequentes, expõe o erro do outro de forma pública, no grupo, boicote sistemático ao trabalho, isolamento deliberado, metas impossíveis impostas com o intuito de expor ou punir, desqualificação constante da competência. Isso caracteriza o assédio moral. Nem toda cobrança é assédio, mas todo assédio carrega muitas cobranças, injustas, indignas. Então, a cobrança por resultado, a cobrança num feedback corretivo, numa avaliação de desempenho, na definição de metas e até advertências formais, isso não caracteriza um assédio moral no trabalho. Então, por que não caracteriza? Se elas forem feitas com respeito, com base objetiva, ou seja, estamos discutindo o trabalho, não estamos discutindo a pessoa, né? É o trabalho. São proporcionais a um respeito pela hierarquia, né? E pela hierarquia informal também. Não envolve humilhação ou exposição vexatória. Não tem como objetivo desestabilizar, excluir essa pessoa da função dela no trabalho. Então, entendido isso, eu vou falar sobre assédio moral. Agora eu vou apenas falar do assédio moral, mas eu acho importante fazer essa advertência inicial, que a gente separe as coisas. Às vezes esses limites ficam meio borrados, mas é importante que a gente separe as coisas para que a gente possa ter, inclusive, as providências que devem ser tomadas, né? Que sejam cabíveis ao que é do assédio moral, e as outras, quando é uma cobrança do trabalho, é uma outra coisa. Bom, o que é assédio moral e por que ele é tão destrutivo? Existe uma psiquiatra e psicanalista francesa, Marie-France Irigoyen. Ela escreveu um livro que chama Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. Esse livro, ele tem muitos exemplos, ele tem pesquisa, ele tem conceituações teóricas que quem se interessa pelo tema vale a pena ler. Então, esse conceito foi estudado por ela amplamente.
E ela define o assédio como uma conduta abusiva e repetitiva, com gestos, palavras e atitudes que atentam contra a dignidade ou integridade psíquica da pessoa e também atentam contra a autoestima da pessoa. Isto é importante porque o ponto central do assédio é a repetição e a intenção de desestabilizar. Isso é diferente de um conflito pontual. O assédio ele é sistemático, não é? Ele mina a autoconfiança pouco a pouco. A vítima começa a duvidar de si mesma e essa dúvida constante gera ansiedade, medo e insegurança crônica. Quais são os impactos psicológicos comprovados do assédio moral? Do ponto de vista clínico, o assédio moral desencadeia transtornos de ansiedade, episódios depressivos, síndrome de burnout, sintomas psicossomáticos como insônia, gastrite, dores crônicas. Aqui eu vou trazer de novo, em todos os meus vídeos, eu tenho trazido sempre o que as organizações internacionais falam. A Organização Internacional do Trabalho, né, ela alerta que a violência psicológica no trabalho é um fator de risco significativo para o adoecimento mental. Hoje, isso tem sido um ponto de grande atenção. Lá atrás, né, 10, 20 anos atrás, não se falava tanto disso, né? Mas hoje isso tem sido um ponto de muita atenção, de muitos estudos, e um relatório conjunto da Organização Mundial da Saúde com a Organização Internacional do Trabalho, publicado em 2022, quem quiser pode dar um Google e ir atrás, estimou que cerca de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos no mundo devido à depressão e à ansiedade. Muitas vezes, veja, não são todas as vezes, muitas vezes relacionados a ambientes laborais de baixa qualidade, né? Ou seja, não estamos falando de uma fragilidade individual, nós estamos falando de um problema estrutural e de saúde pública, né? Então, qual é o impacto na identidade e na autoestima? Do ponto de vista psicológico, o trabalho não é apenas fonte de renda. O trabalho é fonte de identidade. E se pensarmos bem, a gente passa mais tempo trabalhando do que não trabalhando. Alguns de forma autônoma, outros trabalham em empresas, trabalham para outras pessoas. Então, do ponto de vista psicológico, o trabalho ocupa um tempo muito grande da nossa vida, define nossa identidade, muitas vezes, e também ele é o meio pelo qual sobrevivemos, né? Então, teóricos como Christophe Dejoux, que é uma referência em psicodinâmica do trabalho, explicam que o reconhecimento no ambiente profissional é fundamental para a construção de saúde mental, né? Isso sim, é como a criança que vai para a escola, né? Quando a criança sofre bullying na escola, isso tem efeitos absolutamente nefastos sobre a formação da identidade dela, sobre a condição dela de saúde mental. Por quê? Porque a escola, ela é parte do seu dia, né? Você passa muito tempo lá e ali você forma seus grupos, ali você aprende muitas coisas, ali você desenvolve a sua resiliência, várias coisas. Então, é um ambiente muito importante, assim como é o ambiente de trabalho, que a gente acorda todos os dias para ir para o trabalho, né? Seja o trabalho com clientes, seja o trabalho nas empresas, em qualquer lugar. Então, a gente deve tentar preservar o máximo possível de qualidade no ambiente laboral. Quando o ambiente é marcado por humilhação, desqualificação constante, o que se atinge não é apenas o desempenho, é a identidade do sujeito. Eu gostaria de dizer que, às vezes, esse assédio, ele não vem de forma explícita, às vezes ele é sutil. Às vezes ele vem por afirmações passivo-agressivas, entendeu? Então, a pessoa faz observações sempre em relação àquela pessoa, tem sempre um tom meio irônico, um tom agressivo, não é? Rebaixa, ou a pessoa tem uma característica que está sempre sendo relevada, uma característica considerada, vamos dizer, para a pessoa, né, negativa, e isso termina sendo sublinhado, né? O jeito de falar sobre algumas coisas tem uma forma que atinge a autoestima da pessoa. Então, nem sempre as coisas são absolutamente explícitas, né? Por isso que isso se confunde.
né? Então a pessoa pode dizer, não, isso não foi um assédio moral, eu estava apenas chamando atenção ou cobrando alguma coisa do trabalho, né? E sim, tem uma cobrança, mas ela vem acompanhada de uma repetição sistemática e que aquela cobrança ela não tem como finalidade que o trabalho melhore, que a pessoa fique cresça no seu trabalho, não é? Que ela aproveite mais os seus talentos, não. Ela tem um efeito de rebaixamento. A pessoa começa a acreditar o quê? Que ela é incompetente, que ela não sabe, não é? Que ela é insuficiente, ou que o que ela faz não tem a importância que tem. Eu já presenciei isso em reuniões com pessoas, principalmente na parte de trabalho, isso quando eu dava aulas na faculdade, quando tinham reuniões, né? Faz muitos anos isso, mas eu estou me lembrando de algumas coisas que na época nem se falava de assédio moral do trabalho, né? Esse é um termo bastante contemporâneo, né, do momento, e que tem sido muito aprofundado. Mas a gente vê isso acontecer. Então, a pessoa despreza, não é? Ou faz comparações que não são cabíveis, ou às vezes em grupos de WhatsApp de trabalho isso pode aparecer. Então, assim, você faz uma diferença de respostas, você não toma cuidado com essa coisa da boa convivência. Então, tudo isso, né, pode representar o assédio moral. É importante que vocês que estão vivendo isso, ou estão acompanhando alguém que está vivendo isso, que a pessoa dentro do trabalho tenha canais em que ela pode fazer a denúncia, vamos dizer assim, né? O Departamento de Recursos Humanos, não é? Algumas chefias, tudo isso pode ser comunicado, né? E que isso não fique para depois, porque denúncias que vêm após isso, né? Elas terminam não tendo o mesmo efeito que elas podem ser feitas no momento que está acontecendo, né? Então, eu acho muito importante que se use os canais para que possa se fazer essa comunicação, que não se deixe passar isso. Inclusive, é importante fazer essa comunicação, porque às vezes há uma possibilidade de retratação, há uma possibilidade de que as coisas possam ser modificadas. Então, é sempre importante acreditar que é possível conversar com alguém, pedir ajuda, não ficar sozinho nessa situação ou sozinha, né? Então, buscar esse apoio, seja psicológico, seja institucional, seja jurídico. E não é exagero, é um cuidado com a saúde mental, né? O sofrimento, ele ocorre, né? Ele tem bases, né? Ele tem uma explicação psicológica e ele precisa ser acolhido, visto e discutido. Então, ambientes de trabalho devem promover crescimento, não adoecimento, né? Então, isso é uma coisa que gestores, chefes, CEOs atualmente eles têm ficado mais atentos, eles têm ficado muito mais atentos a isso, não é? Para que se faça de fato uma diferença e que as importunações nesse sentido elas possam ser relatadas, conversadas e as providências cabíveis sejam tomadas, né? E falar sobre isso, a pessoa que está vivendo, poder falar sobre isso, é uma quebra de silêncio, porque às vezes as pessoas vivem isso silenciosamente, ou vivem, mas isso vai sendo comunicado de uma forma externa ao problema, né? E não diretamente com as pessoas que podem auxiliar a dar um encaminhamento melhor a isso. Então, de fato, o primeiro passo em qualquer relação que possa ter uma característica abusiva é quebrar o silêncio. Romper esse silêncio para que as pessoas não sofram sozinhas, né? Elas tenham ajuda. Então, isso é uma coisa muito importante e muito importante que a gente limite, né? O que é uma coisa, o que é outra, para que a gente não generalize e não minimize as situações. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e você achar que vale a pena, compartilhe e deixe também as suas impressões, né?
as suas reflexões, se vocês concordam, não concordam, se passaram já por isso ou não. É muito importante, porque quanto mais a informação circula, a gente pode sustentar menos essas situações, né? O que eu percebo é que, mesmo com muitas informações, nem sempre esses silêncios são rompidos e, às vezes, as pessoas vão falar quando elas saíram da empresa ou daquele grupo de trabalho, não é? E, às vezes, isso não pode ser imediatamente resolvido no momento que acontece. Então, é muito importante que se rompa esse silêncio, que se encontre grupos dentro do trabalho mesmo de apoio para que essas situações possam ser reveladas, conversadas e as medidas sejam tomadas. Muito obrigada.